Lamentações, capítulo 1. Como está deserta a cidade, antes tão cheia de gente. Como se parece com uma viúva, a que antes era grandiosa entre as nações. A que era a princesa das províncias, agora tornou-se uma escrava. Chora amargamente à noite, as lágrimas rolam por seu rosto. De todos os seus amantes, nenhum a consola. Todos os seus amigos a traíram, tornaram-se seus inimigos. Em aflição e sob trabalhos forçados, Judá foi levada ao exílio. Vive entre as nações sem encontrar repouso. Todos os que a perseguiram a capturaram em meio a seu desespero. Os caminhos para Sião pranteiam, porque ninguém comparece às suas festas fixas. Todas as suas portas estão desertas, seus sacerdotes gemem, suas moças se entristecem, e ela se encontra em angústia profunda. Seus adversários são os seus chefes, seus inimigos estão tranquilos. O Senhor lhe trouxe tristeza por causa dos seus muitos pecados. Seus filhos foram levados ao exílio, prisioneiros dos adversários. Todo o esplendor fugiu da cidade de Sião. Seus líderes são como corças que não encontram pastagem. Sem forças, fugiram diante do perseguidor. Nos dias da sua aflição e do seu desnorteio, Jerusalém se lembra de todos os tesouros que lhe pertenciam nos tempos passados. Quando o seu povo caiu nas mãos do inimigo, ninguém veio ajudá-la. Seus inimigos olharam para ela e zombaram da sua queda. Jerusalém cometeu graves pecados, por isso tornou-se impura. Todos os que a honravam agora a desprezam, porque viram a sua nudez. Ela mesma geme e se desvia deles. Sua impureza prende-se às suas saias. Ela não esperava que chegaria o seu fim. Sua queda foi surpreendente, ninguém veio consolá-la. Olha, Senhor, para a minha aflição, pois o inimigo triunfou. O adversário saqueia todos os seus tesouros. Ela viu nações pagãs entrar em seu santuário, sendo que tu as tinha proibido de participar das tuas assembleias. Todo o seu povo se lamenta enquanto vai em busca de pão, e para sobreviverem, trocam tesouros por comida. Olha, Senhor, e considera, pois tenho sido desprezada. Você não se comovem? Todos vocês que passam por aqui? Olhem ao redor e vejam se há sofrimento maior do que o que me foi imposto e que o Senhor trouxe sobre mim no dia em que se acendeu a sua ira. Do alto ele fez cair fogo sobre os meus ossos, armou uma rede para os meus pés e me derrubou de costas. Deixou-me desolada e desfalecida o dia todo. Os meus pecados foram amarrados num jugo. Suas mãos os ataram todos juntos e os colocaram em meu pescoço. O Senhor abateu a minha força. Ele me entregou àqueles que não consigo vencer. O Senhor dispersou todos os guerreiros que me apoiavam. Convocou um exército contra mim para destruir os meus jovens. O Senhor pisou no seu lagar, a Virgem, a cidade de Judá. É por isso que eu choro. As lágrimas inundam os meus olhos. Ninguém está por perto para consolar-me. Não há ninguém que restaure o meu espírito. Meus filhos estão desamparados, porque o inimigo prevaleceu. Suplicante, Sião estende as mãos, mas não há quem a console. O Senhor decretou que os vizinhos de Jacó se tornem seus adversários. Jerusalém tornou-se coisa imunda entre eles. O Senhor é justo, mas eu me rebelei contra a sua ordem. Ouçam todos os povos, olhem para o meu sofrimento. Meus jovens e minhas moças foram para o exílio. Chamei os meus aliados, mas eles me traíram. Meus sacerdotes e meus líderes pereceram na cidade.
enquanto procuravam comida para poderem sobreviver? Veja, Senhor, como estou angustiada, estou atormentada no íntimo e no meu coração me perturbo, pois tenho sido muito rebelde. Lá fora, a espada a todos consome, dentro impera a morte. Os meus lamentos têm sido ouvidos, mas não há ninguém que me console. Todos os meus inimigos sabem da minha agonia, eles se alegram com o que fizeste. Quem dera trouxesses o dia que anunciasses para que eles ficassem como eu. Que toda a maldade deles seja conhecida diante de ti. Faze com eles o que fizeste comigo, por causa de todos os meus pecados. Os meus gemidos são muitos e o meu coração desfalece. Primeira Samuel, capítulo 12. A palavra de despedida de Samuel. Samuel disse a todo Israel: Atendi tudo o que vocês me pediram e estabeleci um rei para vocês. Agora vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, estou velho, de cabelos brancos, e meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Aqui estou. Se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para a sua culpa, testemunhem contra mim, na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. E responderam: Tu não nos exploraste, nem nos oprimiste. Tu não tiraste coisa alguma das mãos de ninguém. Samuel lhes disse: O Senhor é testemunha diante de vocês, como também o seu ungido é hoje testemunha de que vocês não encontraram culpa alguma em minhas mãos. E disseram: Ele é testemunha. Então Samuel disse ao povo: O Senhor designou Moisés e Arão e tirou seus antepassados do Egito. Agora, pois, fiquem aqui, porque vou entrar em julgamento contra vocês perante o Senhor, com base nos atos justos realizados pelo Senhor em favor de vocês e dos seus antepassados. Depois que Jacó entrou no Egito, eles clamaram ao Senhor, e ele enviou Moisés e Arão para tirar os seus antepassados do Egito e os estabelecer neste lugar. Seus antepassados, porém, se esqueceram do Senhor seu Deus. Então ele os vendeu a Cícera, o comandante do exército de Azor, aos filisteus e ao rei de Moabe, que lutaram contra eles. Eles clamaram ao Senhor, dizendo: Pecamos, abandonando o Senhor e prestando culto aos Baalins e aos postes sagrados. Agora, porém, liberta-nos das mãos dos nossos inimigos, e nós prestaremos culto a ti. Então o Senhor enviou Jerubaal, Baraque, Jefté e Samuel, e os libertou das mãos dos inimigos que os rodeavam, de modo que vocês viveram em segurança. Quando, porém, vocês viram que Naás, rei dos Amonitas, estava avançando contra vocês, me disseram: Não, escolham um rei para nós, embora o Senhor, o seu Deus, fosse o rei. Agora, aqui está o rei que vocês escolheram, aquele que vocês pediram. O Senhor deu um rei a vocês. Se vocês temerem, servirem e obedecerem ao Senhor, e não se rebelarem contra suas ordens, e se vocês e o rei que reina sobre vocês seguirem o Senhor, o seu Deus, tudo lhes irá bem. Todavia, se vocês desobedecerem ao Senhor e se rebelarem contra o seu mandamento, sua mão se oporá a vocês, da mesma forma como se opôs aos seus antepassados. Agora, preparem-se para ver este grande feito que o Senhor vai realizar diante de vocês. Não estamos na época da colheita do trigo? Pedirei ao Senhor que envie trovões e chuva,
para que vocês reconheçam que fizeram o que o Senhor reprova totalmente, quando pediram um rei. Então Samuel clamou ao Senhor, e naquele mesmo dia o Senhor enviou trovões e chuva. E assim todo o povo temeu grandemente o Senhor e Samuel. E todo o povo disse a Samuel: Ora ao Senhor, o teu Deus, em favor dos teus servos, para que não morramos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir um rei. Respondeu Samuel: Não tenham medo. De fato, vocês fizeram todo esse mal. Contudo, não deixem de seguir o Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. Não se desviem para seguir ídolos inúteis, que de nada valem nem pode livrá-los, pois são inúteis. Por causa de seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo. E longe de mim esteja a pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito. Somente temam o Senhor e sirvam-no fielmente de todo o coração, e considerem as grandes coisas que ele tem feito por vocês. Todavia, se insistirem em fazer o mal, vocês e o seu rei serão destruídos. João, capítulo 1. A palavra tornou-se carne. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha, para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: Esse é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. João Batista nega ser ele o Cristo. Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou. Declarou abertamente: Não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: Então, quem é você? É Elias? Ele disse: Não sou. É o profeta? Ele respondeu: Não. Finalmente perguntaram: Quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àquele que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: Eu sou a voz do que clama no deserto. Faça um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: Então,
Por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: Eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Jesus, o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido, se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: Aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Os primeiros discípulos de Jesus. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se, vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: O que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: Venham e verão. Então foram. Por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que havia seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse: Achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Jesus chama Filipe e Natanael. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: Siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: Venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: Aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: De onde me conheces? Jesus respondeu: Eu ouvi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Você crê porque eu disse que ouvi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: Digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Romanos capítulo 15. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si mesmo. Mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar,
de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz glorifique ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E também diz: cantem de alegria, ó gentios, com o povo dele. E mais: louvem o Senhor todos vocês gentios, cantem louvores a ele todos os povos. E Isaías também diz: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes colocarão nele a sua esperança. E o Deus da esperança os enche de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Paulo, ministro dos gentios. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. A respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda franqueza, principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles. Por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores, até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro. Mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não o haviam escutado. É por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Paulo planeja visitar a igreja em Roma. Mas agora, não havendo nestas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Caia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Tiveram prazer nisso e de fato são devedores aos santos de Jerusalém, pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com os seus bens materiais. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Sei que quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e, juntamente com vocês, desfrute de um período de refrigério. O Deus da paz
seja com todos vocês. Amém.